Bom dia. É uma alegria estar aqui nesta manhã. Devo dizer que Deus já falou muito conosco através dos louvores, através do testemunho da irmã Zazá. Mas eu acredito que ainda Deus tem muito mais para falar conosco nesta manhã. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho, sobre... Já eles vão projetar ali. O tema desta manhã é lidando com as dores do passado. Culpa e dor. Meu nome é Francis, eu sou uma filha amada de Deus. No Celebrando a Recuperação, é assim que a gente se apresenta. Primeiro, a gente fala o nosso nome. E o meu é Francis. Depois, eu falo que eu sou a minha verdadeira identidade. É uma filha amada de Deus. Por que a gente enfatiza isso no Celebrando a Recuperação? Muita gente vem para a igreja e convive com muitas dores. E é difícil, às vezes. Tem pessoas que não se sentem amadas, não se sentem validadas, reconhecidas. E no Celebrando, a gente sempre enfatiza, somos filhas, mas, acima de tudo, somos também amadas. Deixa eu ver aqui. Isso, o tema desta manhã, então, é lidando com o passado, a culpa e dor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, vamos lá, falando sobre o Celebrando a Recuperação, que é esse ministério que nós temos na igreja. Eu acredito que a maioria já conhece, mas aqueles que não conhecem, eu vou falar um pouquinho, tá? O Celebrando a Recuperação, ele é um programa de 12 passos, assim como Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos. A diferença do Celebrando é que ele tem 8 princípios bíblicos, e nós seguimos esses princípios. O Celebrando é um lugar seguro, onde nós somos estimulados a falar das nossas dores. Por que nós somos estimulados a falar das nossas dores, do nosso passado, das angústias do nosso presente? Eu aceitei a Jesus no ano de 2002. E eu aprendi que, depois que aceitava Jesus, estava tudo bem, tudo mudava. O pastor ministrou sobre os meio curados, e, durante muito tempo, eu fui uma meia curada. Aceitei Jesus, achei que isso só bastava, e, quando eu cheguei no Celebrando a Recuperação, eu me deparei com Jeremias 8:11, que diz: eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando, na verdade, tudo vai mal. Então, a gente tem aprendido, e eu tenho aprendido, que aceitar Jesus é o primeiro passo. Mas não para aí, é uma caminhada. E o Celebrando a Recuperação, ele nos ajuda e nos ensina que nós podemos tirar as máscaras que a sociedade impõe e reconhecer as nossas vulnerabilidades sem julgamentos. Quando a gente quebra uma perna, machuca um braço ou sentimos algum mal-estar, a gente corre logo para o médico, para o hospital, a gente quer ser tratado, medicado. Fazemos exames de imagens, tomamos medicação, mas, quando as dores elas dizem respeito ao nosso emocional, nós temos a tendência de nos achar autossuficiente. A gente dá um jeito, a gente se resolve, alguma coisa vai acontecer, não preciso buscar ajuda. E aí a gente sufoca as nossas dores, negamos e tendemos a achar que o tempo ele vai curar todas as coisas. Mas essa é uma grande mentira. O tempo ele não cura. Ele mascara as dores. Vai modificando os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Vocês já ouviram alguém falar que gato escaldado tem medo até de água fria? É isso. Uma vez que a gente sofre uma dor, a gente tenta se proteger de todas as formas. E a gente vai enrijecendo o nosso emocional, na tentativa de prevenir novas dores. Mas eu glorifico a Deus pela vida do pastor Eliseu, que trouxe esse tema de crescimento. Esse é o nosso ano de crescimento. E esse mês de julho, nós estamos trabalhando o crescimento na qualidade de vida interior.
E isso é muito importante. Então, que nós possamos aprender a falar abertamente das nossas emoções, a ponto de adultecer os nossos comportamentos e os nossos sentimentos. Afinal, adultos difíceis escondem crianças feridas. Já lidaram com pessoas muito difíceis? Normalmente, elas foram crianças que foram feridas. Então, no Celebrando a Recuperação, a gente trabalha com os princípios. Lembra que eu falei que são 8? Para falar sobre a culpa e a dor, nós vamos começar falando sobre o princípio 4, que ele diz: abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas, a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Parece difícil, né? Mas é um processo. E no Celebrando a Recuperação é um dia de cada vez. Então, dia a dia, nós vamos analisando e confessando as nossas falhas. Primeiro, eu preciso confessar a mim. Depois, eu confesso a Deus. E no Celebrando, a gente sempre caminha com pessoas. Então, também a gente encontra alguém de confiança para compartilhar. Mas nós também temos o nosso princípio 1, que ele diz: eu reconheço que não sou Deus. Quando eu me deparei com esse princípio, eu falei, nossa, que coisa mais absurda, né? Reconheço que não sou Deus, isso é claro e é nítido. Mas no nosso dia a dia, a gente tenta agir como Deus, autossuficiente. E no Celebrando a gente entende que não, nós somos impotentes, né? Para controlar a nossa tendência de fazer as coisas erradas. E que em algum momento a nossa vida ela já saiu do controle. Mas então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é culpa. Paul Tournier é um psiquiatra cristão, né? E no artigo dele sobre culpa e graça, ele diz que analisando a condição humana, ele afirma que a culpa é universal. E que o homem não vive sem culpa. E quando reprimimos a culpa, ela pode causar impedimento para o reconhecimento de si e de suas responsabilidades. Então, a pessoa que não aceita a culpa, que não sabe lidar com a culpa, ela também não se reconhece. E também não se torna responsável por suas atitudes. E há uma infinidade de motivos que diariamente estimulam o sentimento de culpa em nós. Quanto mais nos sentimos culpados, aumenta o sentimento de frustração, de tristeza, conflitos e a insatisfação com a vida. Então, uma pessoa muito culpada, que se sente culpada constantemente, ela tende a ser uma pessoa insatisfeita com a própria vida. E isso traz tédio e angústias. A culpa, ela está aliada à maior parte do sofrimento humano. A culpa, ela é um problema silencioso que tem escravizado pessoas, obrigando a experimentar uma qualidade de vida muito distante da vida abundante que Jesus veio trazer a cada um de nós. Estudando sobre culpa, eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu senti culpa, que eu tenho consciência, eu deveria ter uns 10 anos de idade. Eu estava brincando no quintal com uma amiguinha, minha mãe estava limpando a casa, lavando azulejos, subiu na escada. E aí a minha mãe foi e me chamou. E aí, como toda criança, eu falei, mãe, calma aí, já vou. Não fui, continuei brincando. E de repente eu escutei um barulho, quando eu fui ver, minha mãe caiu da escada. E machucou bastante o rosto dela. E acho que aquela foi a primeira vez que eu me senti culpada, porque eu falei, poxa, eu poderia ter ido, ter deixado a brincadeira de lado, atendido a minha mãe, não atendi e ela caiu, se machucou. Então esse foi o primeiro registro que eu lembro de culpa. Mas a culpa ela é constante, ela é diária nas nossas vidas. E a gente se sente culpado, e eu vou trazer aqui algumas questões, tá? Quando a gente sente-se responsável ou arrependido por uma ofensa. Essa ofensa ela pode ser percebida como real,
realmente eu ofendi alguém, ou como uma ofensa imaginária. Né? Sabe aquele negócio que eu penso e falo da vontade de matar essa pessoa? E aí eu penso o quanto que isso poderia causar, o que eu poderia fazer, depois eu lembro, eu sou cristã. Mas a culpa entrou. E eu falo, poxa, eu não poderia ter pensado desse jeito, né? Então, a culpa ela também pode ser imaginária. Quando eu penso em fazer alguma coisa e eu planejo como fazer, mas aí eu tenho alguns aspectos morais, alguns valores, princípios, e eu falo, poxa, não deveria ter pensado assim. A culpa, ela também faz parte do processo de luto. Então, pessoas que passam pelo processo de luto, normalmente sentem-se culpadas por algum motivo. É aquele e se, né? Eu poderia ter feito diferente. E a culpa vem. Mas também nós podemos sentir culpado por um dano, um mal, ou alguma coisa que a gente causa a outro e temos consciência, né? Eu não deveria ter feito isso e eu fiz, né? Então é uma culpa mais consciente. Mas também é um sentimento que aparece geralmente quando avaliamos e reprovamos a nossa ação. A culpa ela está muito relacionada à necessidade de sermos perfeitos, de não falhar, né? E aí quando eu percebo que eu falho, que eu fiz alguma coisa que eu não gostaria de ter feito, vem o sentimento de culpa. E ela, na maioria das vezes, ela vem junto com a frustração. Mas ela também, ela está ligada ou relacionada quando a gente viola os nossos valores, as nossas crenças, os nossos aspectos morais. Então, o que para mim pode ser uma culpa, em determinada sociedade, num outro núcleo familiar, aquilo pode ser considerado normal. Então, a culpa ela está muito relacionada aos nossos próprios valores, às nossas próprias crenças. Ela pode ser uma acusação, alguém me acusa, ou também pode ser uma autoacusação, quando eu me acuso por ter feito. E ela pode ser um sentimento de dívida, por responder abaixo de um padrão estabelecido. Sabe aquela frase, eu nunca imaginei que você faria isso? É isso, é o sentimento de culpa. Alguém achou que eu faria melhor, que eu faria mais e eu não fiz. Então a culpa, ela vem. E a culpa, ela também pode ser o resultado da não aceitação daquilo que o indivíduo não deseja ser, né? Então, a importância da gente se autoconhecer, para que a gente possa viver sem culpa, ou lidar melhor com a culpa, já que viver sem é quase que impossível, mas a gente pode lidar melhor com ela. E aí, quando eu penso em culpa, e a gente vê tantos sentimentos, tristeza, frustração, conflitos, insatisfação, e aí a gente encontra um chamado tão carinhoso. Vem cá, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Então a culpa, ela nunca vem como uma vergonha, ou não deveria vir. Porque o convite de Jesus é, vem cá, vamos conversar, vamos refletir juntos sobre esse assunto. O que causa a culpa, o que foram as dores do passado, vamos lidar melhor com isso. Então esse é o convite de Jesus quando a gente pensa em culpa. Vamos refletir juntos, não mais sozinho. E aí, a gente precisa passar pelo primeiro passo para lidar com a culpa, que é a confrontação, quando eu confronto essa atitude. Então, essa confrontação, eu posso entender que ela é uma atualização da dívida. Aconteceu algo e eu preciso entender o que motivou isso, como foi que isso aconteceu. Então, essa confrontação é como uma atualização da dívida.
é assumir a responsabilidade pelo próprio comportamento, entendendo que esse comportamento ele trouxe prejuízos a si mesmo ou a outros. É se recordar de fatos de forma profunda e honesta, se tornando consciente do fato. Então, no Celebrando, a gente sempre fala, né, sobre o inventário honesto que nós fazemos de nós mesmos. E esse inventário é diário, na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa, de forma honesta, olhar aquela situação, olhar este sentimento, e lembrando que estamos fazendo isso juntos. Sou eu e Deus, mas também são os nossos semelhantes, que a gente está sempre andando juntos. Depois, foi muito. A gente precisa confessar as nossas culpas. A confissão é quando um segredo, uma confidência é declarada admitindo a sua culpa. A confissão, ela solta as amarras da culpa, em vez de transferi-la a outro. Então, eu reconheço a minha parcela, a minha responsabilidade. É soltar tudo aquilo que apodrece e que se torna tóxico dentro de nós. A Geni falou a semana passada, né, sobre pessoas tóxicas, e um desses motivos também é a culpa. É um despojamento do meu próprio eu e entregar tudo no trono da graça de Deus. A confissão, ela vem seguida do arrependimento diante de Deus e das nossas próprias atitudes. Porque quando eu me arrependo, eu alcanço o perdão. E o perdão é o ato de viver debaixo da graça de Deus. O perdão e a graça é o único caminho para a libertação da culpa. O perdão nos liberta do medo, da culpa, da raiva, da amargura. Viver sem a dimensão do perdão é estar condenado a viver sobre o jugo da culpa. É viver sobre o domínio do passado, sem qualquer esperança em relação ao futuro. E muitas vezes viver sobre a amargura da autopunição. A gente vai se limitando, eu não mereço viver mais isso. Eu não mereço viver coisas boas, porque eu sou tão culpado, eu já passei por tantas situações e eu limito até onde eu posso ir, né? E tem muitas pessoas que são assim, mesmo dentro da igreja. Não consegue viver uma vida plena, uma vida leve, uma vida livre, porque não conseguiu ainda entender a dimensão do perdão e da graça de Deus. E tem pessoas que não conseguem pedir perdão. Elas até reconhecem, eu preciso pedir perdão, mas não pede. Tem pessoas que não se sentem perdoadas. Então ela até sabe que Deus perdoou, a pessoa perdoou, mas ela não consegue se sentir perdoada. E tem pessoas que até aceitam o perdão de Deus, mas não consegue perdoar outras pessoas. Então, o perdão, ele se torna um ato. Eu preciso perdoar. E depois a gente passa pelo processo desse perdão. E ele acontece na dimensão vertical, quando eu aceito o perdão de Deus. E muitas das vezes, eu também preciso perdoar Deus. Porque eu vou jogando culpas para cima de Deus. Deus quis assim. Não foram as minhas atitudes, nem o livre-arbítrio. Foi Deus que quis e coisas ruins acontecem. Então, quando eu aceito o perdão de Deus na vertical, e eu também perdoo Deus por as coisas acontecerem, eu começo a experimentar essa dimensão do perdão. Que ela também acontece na horizontal. Quando eu perdoo e aceito o perdão do meu próprio semelhante. E na profundidade, que acho que esse é o mais difícil, é quando eu me perdoo. Quando eu olho e falo, eu aceito as minhas vulnerabilidades, eu aceito que quando eu cometi isso, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tinha a maturidade do hoje, então eu começo também a me perdoar. E aí, vem seguido da reparação.
A reparação é quando eu mudo de comportamento, eu mudo as minhas atitudes. Então, a culpa, ela nos leva ao arrependimento, que nos conduz ao autoconhecimento. E a gente começa a aceitar nossas próprias vulnerabilidades. Eu lembro que eu li um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. É fantástico esse livro, é da Brené Brown. É um livro muito bom, A Coragem de Ser Imperfeito. E no Celebrando eu falo muito sobre isso. A gente precisa aceitar que nós não somos perfeitos, que somos falhos, que somos limitados e precisa ter coragem para aceitar as nossas próprias limitações. Porque quando eu aceito, eu me aproximo de Cristo, né? E a culpa, segundo Deus, ela não me vitimiza. A culpa, quando eu estou na presença de Deus, ela não me desconfigura e também não me condena. A culpa, quando eu confesso e estou diante de Deus, ela me faz responsável pelas minhas ações e me conduz ainda mais a Cristo. E aí, para pensar sobre culpa, a gente vai pensar em alguns personagens bíblicos, né? E aí, eu acho que o primeiro foi Adão e Eva. E eu vou ler um pedacinho de Gênesis 3, do 8 ao 11, tá? E fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? E vamos lá. A culpa em Adão e Eva foi desconfiar de Deus e desobedecê-lo. Essa experiência de culpa trouxe vergonha. Então, normalmente a culpa, ela vem seguida da vergonha. Eles se esconderam, né, perdendo assim a comunhão com Deus. Então, quando a voz do Senhor, ela ecoa no jardim, né? E Deus pergunta, né? Onde ele está? Ele tinha se escondido. Então, normalmente, quando a gente comete algo vergonhoso, a primeira tendência é fugir, é se esconder. E também a gente acaba se escondendo de Deus. Eu fiz algo tão feio que eu não quero nem confessar para Deus aquilo que eu fiz. Deixa isso para lá. Eu finjo que está tudo bem. E aí a gente vê que quando a gente não confronta, que é quando a gente não confessa, a gente também se recusa a ser responsável pelas nossas próprias ações, né? Mas Deus, Ele nos ama tanto, ao ponto de confrontar, mesmo quando nós tentamos nos esconder dele. E esse confrontar de Deus é para que nós confessemos os nossos pecados. Adão, ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele jogou para Eva. Eva jogou para a serpente. Ele não assumiu a própria responsabilidade. Ele tentou transferir a culpa dele para outros. E eles sofreram as consequências dos atos. Mas Deus entregou para eles, naquele momento, o plano da redenção. Então, quando a gente pensa em Adão e Eva, a gente pensa ali numa sequência de situações que não foram feitas, né? Eles não confessaram, eles não confrontaram e eles não se responsabilizaram. E veio as consequências deste pecado. Naquele momento, Deus também ele entrega o plano da redenção desta culpa. Mas e se a gente pensasse sobre a vida de Pedro? Porque Pedro também sentiu culpa, né? Vamos ler lá em Mateus 26, 75. 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
Mateus 26, 75 diz: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe aquele momento que você fala para o amigo: tô com você para o que der e vier? E aí vem a dificuldade, você fala: tô com compromisso e não posso estar junto? Foi mais ou menos isso, né? Ele falou para Deus, para Jesus: não vou negar. Mas Jesus já sabia, né? Ele sabe de todas as coisas. Mas Pedro, ele chorou amargamente. Pedro, naquele momento, sentiu a culpa. Falei que estaria junto, que não negaria, e por qualquer motivo eu não consegui sustentar aquilo que para mim é um princípio, e eu falhei. E ele chorou amargamente. E aí João 21, do 15 ao 17, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Talvez naquele momento Pedro se lembrou que ele já tinha jurado que não abandonaria o amigo. E ali ele sentiu de novo: opa, Jesus veio ao encontro. Lembra lá do primeiro versículo que nós lemos? Vamos juntos falar sobre isso. Vamos juntos resolver essa culpa, né? Jesus tem interesse em nos livrar de todo o peso de culpa e de todas as dores do nosso passado. Pedro, por temer ser conhecido e sofrer as consequências ao lado de Jesus, mentiu, negando que não conhecia Jesus. Pedro teve medo, né? Eles sabiam que provavelmente, se falasse que ele conhecia Jesus, ele também sofreria as consequências. A culpa na vida de Pedro revela a impotência e a fragilidade. Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu não sei de mais nada. O que eu posso te dizer é que eu te amo, mas é o Senhor que conhece o meu coração. A Bíblia diz que Pedro lembrou das palavras de Jesus, dizendo que antes que o galo cantasse, ele, Pedro, negaria Jesus por 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Jesus, ele conhece o coração que, mesmo se sentindo culpado, se mostra arrependido. E Jesus foi ao encontro de Pedro, mostrando compaixão. Ele confrontou a atitude de Pedro, ajudando ele a enfrentar a própria dor, a culpa e a vergonha. As palavras de Jesus a Pedro eram um convite para que Pedro avaliasse seus princípios, seus valores e seu amor por Jesus. Então, esse é o convite de Jesus. Não tem situação difícil, não tem pecado complicado, não tem dor impossível, não tem situação que Jesus não conheça. A gente precisa aprender a confessar. No Celebrando, a gente fala muito sobre o versículo de Tiago 5,16, que fala: confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Né? Então, nós temos a instrução, nós temos o Celebrando a Recuperação aqui neste ministério, que é um programa que tem abençoado vidas ao redor do mundo. Não é no Brasil, não é em alguns países, é ao redor do mundo. O Celebrando a Recuperação, ele existe em mais de 35 mil ministérios.
É muita gente sendo transformada e abençoada através deste programa, com o único intuito: falar abertamente, honestamente, é pontuar aonde estão as dores. E no Celebrando a Recuperação, nós somos convidados constantemente a avaliar de forma honesta o nosso passado, além de enfrentar as nossas dores e vergonhas, para que o nosso amor por Jesus possa crescer e assim sermos libertos de tantos pesos. Confrontar a culpa, confessar, pedir e receber perdão traz uma mudança em nossos comportamentos e atitudes e nos conduz à graça de Deus. Efésios 3, 17 e 19 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Né? É isso. Quer ser cheio da plenitude, cheio da graça de Deus? A gente precisa estar ali, arraigados, entrelaçados, fundados no amor de Deus. Porque só quando nós estamos vivenciando o amor de Deus, é que a gente consegue compreender o tamanho e a profundidade deste amor. A graça de Deus, ou o perdão de Deus, ele deve ser experimentado na tríplice dimensão. Na dimensão vertical, o homem experimenta o perdão de Deus. Na dimensão horizontal, ele experimenta o perdão do seu semelhante. E na dimensão da profundidade, o homem aprende a se perdoar na forma de aceitação da sua própria finitude. É aquela: eu preciso ter coragem para assumir que eu não sou perfeito. Né? E isso exige coragem. Nós estamos com o nosso panfleto do Celebrando a Recuperação. Quem não pegou, retira ali na recepção. Dentro do panfleto, a gente fala um pouco sobre as áreas que são abordadas pelo programa, tá? Então, tem pessoas que lutam com a baixa autoestima, que têm uma percepção inferior de si mesmo. Tem pessoas que lutam com a codependência ou com a dependência emocional. Precisam ter outras pessoas o tempo todo validando o que ela é, o que ela faz. Tem pessoas que lutam com a compulsão sexual dentro do ambiente religioso. E é preciso admitir isso. Tem pessoas que estão lidando com o controle, tem uma necessidade enorme de controlar a situação, pessoas, os fatos, ela quer saber de tudo. Se ela não estiver à frente, não dá certo. O Celebrando a Recuperação, ele também aborda as questões de depressão, da ira, dos medos, das perdas, da procrastinação. São aquelas pessoas que começam e param de fazer as coisas antes do fim. Ou que começa a fazer várias coisas e depois tem dificuldade para finalizá-las. Da rejeição, de traumas e feridas emocionais. Mas, acima de tudo, tudo isso só é possível quando a gente conhece e tem o autoconhecimento. Quando eu sei de fato quem eu sou. Em Cristo Jesus, quem de fato eu sou no meu mais íntimo. Né? Então, esse é o convite, né, para aqueles que têm vontade, que já ouviu falar do programa, que acompanha, né, pelas redes sociais. Participe conosco. Nossos encontros são todas quinta-feira, 20h. Então, eu já vou finalizando aqui esse meu momento de fala, né? Foi isso que eu preparei para esta manhã, para compartilhar com vocês sobre a culpa e estimular vocês. Confessem, tá? Confessem as culpas. Não importa se é algo recente ou se a dor é antiga, se é lá do passado, né? É importante a gente aprender a confessar, é terapêutico, né? E isso faz muito bom. Eu vou finalizar com uma oração, depois eu já passo para o Hermínio. Senhor, eu te agradeço, Pai, por este tempo na Tua presença.
eu te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe nesta manhã. Pai, que a tua palavra encontre uma terra fértil, Senhor, seja hoje, em qualquer momento que ouvirem estas palavras. Senhor, que produza os frutos do teu Espírito Santo em nós, que possamos viver, ó Deus, de uma forma livre, leve, sem os pesos do passado, sem as culpas, sem as vergonhas que tanto nos intimida e não nos ajudam, Senhor, não nos fazem ver a grandiosidade que é caminhar na tua presença. Pai, que em nome de Jesus Cristo, a tua palavra nos liberte, Senhor Deus, de tudo aquilo que tem nos impedido de viver o teu amor, Pai, e também propagar este amor a outras pessoas. Nos encoraja, Senhor, a falar de ti, mas também a viver conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a viver livres de toda a culpa, medo, vergonha, de todas as frustrações. Que o teu Espírito Santo nos conduza ao caminho do perdão, do autoconhecimento e de um relacionamento íntimo, sincero e profundo contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, assim eu oro. Amém.